Aí nós temos aqui algumas questões referentes à CLT, né? Que nós vimos aí nas aulas anteriores, referentes à CLT. A CLT diz assim, ó, segundo o artigo 168 da CLT, acompanhe na sua apostila, por favor, será obrigatório o exame médico por conta do empregador nas seguintes condições, tá bom? Esse exame médico, geralmente não, quem paga é a empresa, tá bom? Quem paga é a empresa. Existe a opção de fazer ele gratuito com o médico do trabalho no posto de saúde, no postinho de saúde, e também o particular. Geralmente as empresas, a maioria delas já pedem o particular, porque elas já têm o contato do médico e já manda o possível empregado já diretamente e elas já tem um assunto lá resolvido entre eles, tá bom? Então, segundo o artigo 168 da CLT, será obrigatório o exame médico por conta do empregador nas seguintes condições. Olha só, quais são as condições? É fundamental a realização do exame médico admissional, demissional e periódico, pois a comprovação da sanidade física e psíquica do empregado é condição indispensável à realização de um trabalho adequado. Foi o que eu falei no começo da aula. Tem empresas que, assim, a gente não vê todos os dias isso, tá? Mas o ideal seria o exame médico admissional, tá bom? Aí, durante esse trabalho, sei lá, depois de alguns meses ou talvez anos de trabalho, o funcionário ele é convocado para passar de novo no médico, para o médico olhar, ver como que esse funcionário está, né? Se esse funcionário adquiriu alguma doença, se ele, por exemplo, digamos que você trabalhe no aeroporto, você trabalha na pista de decolagem e aterrissagem, trabalha lá. Então, você vai ser um profissional que possivelmente, você pode ter um pouco da perda de audição, tá bom? Então, essas empresas, assim, o que elas podem fazer? Periodicamente, convocar esses funcionários para avaliar como é que está a condição de saúde desse funcionário, certo? É importante, tá? Por quê? Porque existem doenças que o funcionário ele vai desenvolver por questões de idade, questão de má alimentação, hereditárias também, tem até questões hereditárias aí. Às vezes o cara é um atleta, é jovem e desenvolve uma diabetes, tá? Mas é uma questão que ele já tem na família esses casos. É diferente, tá? Agora, por exemplo, um funcionário que trabalha, por exemplo, igual eu falei para vocês lá, ele trabalha numa pista de aeroporto, de aviões, de aterrissagem e decolagem. Então, possivelmente, esse funcionário pode ser que ele, com o decorrer dos anos, tenha uma perca significativa na audição dele, tá? Isso aí, infelizmente, acontece. Ou um funcionário que trabalha no escritório, ele desenvolve uma tendinite, né? Por quê? Porque ele está sempre lá digitando. Então, o que pode acontecer? Dependendo da função, certo? As pessoas podem desenvolver algumas doenças, tá? Isso, infelizmente, é inevitável. Agora, existem as doenças que são desenvolvidas por conta do serviço mesmo, e existem as doenças que é uma questão de hereditária, enfim, a pessoa, ela pega, enfim, tem uma série de fatores, tá bom? Então, por isso que o texto diz, né? É algo que esse exame médico acontece admissional, periódico e demissional, tá bom? Ok. Aí nós temos aqui, tá? Na admissão, aí temos o atestado de saúde ocupacional, certo? Emitido por médico do trabalho, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O médico de trabalho, geralmente ele é um especialista naquilo ali, certo? Ele vai ser, por exemplo, ele pode ser um médico mesmo, um clínico, ou um médico que estudou alguma outra coisa, mas ele tem, por exemplo, não é qualquer médico que é médico de trabalho, é isso que eu quero dizer. Então ele vai, por exemplo, o médico de trabalho ele vai só trabalhar com esse tipo de exames.
Ele vai fazer isso constantemente, tá bom? A não ser que ele tenha outras funções também. Na admissão, aí vai ser quando que vai acontecer isso, né? Na admissão, antes que o empregado inicie suas atividades. Gente, é importante isso, tá? Eu não posso mandar uma pessoa ir trabalhar e essa pessoa... Agora vocês têm que pensar enquanto empresa, tá? Enquanto empresa. Você coloca a pessoa para trabalhar e não fez o exame nessa pessoa, tá? Isso aí, legalmente falando, não pode. Tá errado. Por que tá errado? Porque são questões trabalhistas. A gente precisa, apesar do Ministério do Trabalho hoje não estar tão forte mais nesse governo, né? A gente precisa entender que são algumas questões que vocês podem receber algum tipo de processo, tá bom? Porque a pessoa pode cair no trabalho, ela pode, enfim, acontecer diversas coisas, um acidente, e como é que a pessoa está ali trabalhando, não tem nem a documentação correta para exercer aquela função, tá? Continuando. Exame médico para homens maiores e menores, exame médico para as mulheres, periodicamente. Quando o empregado exercer atividade insalubre. Então, atividades insalubres são essas atividades que eu falei para vocês. Por exemplo, a pessoa que trabalha numa pista de aeroporto, tá bom? Porque a insalubridade. Insalubridade quando tem essa palavra insalubridade, é quando uma pessoa ela exerce uma função que pode trazer malefícios à sua saúde. Exemplo, uma pessoa que trabalha tirando o técnico em raio-x, ele só tira raio-x. A gente sabe que aquela parte do raio-x, né, ela emite toda uma questão radioativa que pode trazer algumas doenças para os seres humanos, certo? Pode trazer alguns tipos de malefícios à saúde. Essas pessoas, elas recebem um adicional de insalubridade, que a gente chama, que é o quê? Que é de um valor a mais, tá? Porque aquela função dela é uma função que é considerada como agressiva à saúde do ser humano, certo? Então, isso é o insalubre, tá? Insalubridade é isso. Quando você exerce uma função que ela pode prejudicar diretamente a sua saúde, tá bom? Por exemplo, um açougueiro que trabalha dentro daquelas geladeiras imensas. É um trabalho insalubre. Por quê? Porque esse profissional ele vai estar ali, ó, entrando, muitas vezes saindo, né? Tem aquele choque térmico, tá? É um profissional que precisa de uma atenção um pouco maior, certo? Um pouco maior, porque ele trabalha mediante a baixas temperaturas, tá? E o problema não é só a baixa temperatura, o problema é o momento que ele entra e sai, certo? Daquele container de gelo, né? Daquela parte de gelo, tá? Que fica ali o que? Mantendo a carne, né? Mais tempo, né? Então, assim, é importante que vocês tenham conhecimento disso aí também, tá bom? O que é insalubridade. Se vocês quiserem pesquisar mais o que é insalubre, vocês podem pesquisar no Google. Pode pesquisar profissões que são insalubres, tá bom? Ok, continuando aqui. Então, ó, quando o empregado exercer atividade insalubre, devendo ser a cada ano ou a intervalos menores, conforme determine a convenção coletiva. Deverá ser anual para empregados menores de 18 anos e maiores de 45 anos. Deverá ser a cada 2 anos para trabalhadores entre 18 e 45 anos. Retorno ao trabalho, tá bom? Deverá ser realizado no primeiro dia após o afastamento de 30 dias ou mais por doença, acidente ou parto. Ok. Então, essas são algumas situações, tá? Que eu estou passando aqui para vocês, que a pessoa, ela tá o quê? Ela está trabalhando e ela é convocada para fazer seus exames, para participar do seu exame médico, tá bom? Então, quando ele entra, né, um admissional, e durante a função também dos seus trabalhos, tá? De 2 em 2 anos,
para quem tem de 18 a 45 anos, de 1 em 1 ano para quem tem mais de 45 anos e menos de 18, certo? Se a pessoa se afasta, antes de voltar, o médico do trabalho vai lá ver se ela se ela tem condições de voltar mesmo, tudo bem? E se ela entrega um atestado, por exemplo, eu estou doente, aí eu fui e entreguei um atestado lá na empresa que eu trabalho, entreguei lá, aí ele vai falar assim, olha, você tem um atestado aqui de 5 dias, certo? Você precisa ir no médico do trabalho para ele validar o seu atestado. Então não é meu médico só que vai validar o meu atestado, é o meu médico do meu trabalho, tá? É o médico de trabalho que vai validar, olha, não, tudo bem, realmente ele está com uma patologia, está com uma doença que ele vai ter que realmente se afastar de 5 dias, certo? Então, dependendo, a lei ela está mudando muito em relação a isso. Às vezes era, por exemplo, só depois de 5 dias que passava no médico de trabalho, aí abaixou para 3, enfim. Então, isso aí precisa ver, cada função tem, às vezes, cada função acaba tendo o seu tempo necessário aí que teria que passar o tempo mínimo de atestado médico para poder passar para precisar passar com o médico de trabalho, tá bom? Ok, então isso aqui que eu estou falando para vocês é mediante ao quê? É mediante enquanto a pessoa está trabalhando. Agora vamos ver na demissão. Na demissão é o seguinte, ó. Então, na demissão nós temos exame médico e teste de gravidez para as mulheres, devendo ser obrigatório por qualquer motivo, menos na admissão. Então, assim, a mulher vai, por exemplo, na demissão, ela vai ser mandada embora, ela faz esses exames no demissional. Os resultados dos exames médicos deverão ser comunicados ao trabalhador, observados os preceitos legais da ética médica. Será obrigatória a notificação de doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho. Foi o que eu falei para vocês lá da questão de funções que tem uma questão mais insalubre, tá? Continuando, em todas as vias do atestado deverá conter nome, número de registro e função do empregado, indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido, tá? Ou seja, se tomou algum remédio, alguma medicação. Definição de apto ou inapto para a função, nome do médico, data e assinatura. A primeira via deverá ser arquivada no local de trabalho, a segunda via deve ser entregue ao empregado, tá bom? Bom, aí nós temos aí a continuação, tá? Mas para essa semana o tema foi esse, tá bom? O tema foi sobre, debaixo do tema Departamento de Pessoal, nós vimos o exame médico. E qual que é a atividade para vocês? Pesquisar esse termo sobre insalubridade, insalubre, tá? E pesquisar funções ou trabalhos. Eu quero pelo menos 10 funções, 10 profissões que são consideradas de alto risco, insalubres, tá bom? Mandem para mim. Gente, muito obrigado. Essa foi a nossa aula dessa semana. Espero que na semana que vem vocês estejam aí, como sempre, aí, engajados nos estudos, né? E aí nós daremos continuidade, só que aí já vamos pesquisar a respeito de documentos do empregado, tá bom? Muito obrigado e tenha bons estudos. Tchau, tchau.